Queridos, eu quero tirar algumas lições para nós essa noite, nessa passagem bíblica. Eu acho que esse texto vai falar conosco sobre adversidades na caminhada. Eu creio que esse texto irá falar conosco sobre contratempos, sobre situações contrárias, momentos difíceis na caminhada com Cristo. E a primeira coisa que nós aprendemos nessa passagem é que os discípulos entraram num barco para ir para um determinado lugar, e quando eles estavam no meio do mar, o barco que eles estava açoitado pelos ventos e pelas ondas, e eles estavam ali aparentemente correndo perigo, a situação era delicada, eles estavam ali alvoroçados com aquela situação. Mas o que é que nós aprendemos nesse primeiro ponto dessa passagem bíblica? É que os discípulos, apesar da tempestade, eles estavam exatamente no lugar que Deus os queria. Eles estavam exatamente indo para o lugar que Deus os havia mandado. Eles estavam seguindo o caminho que Deus os havia ordenado. Eles não estavam fora da vontade de Deus, eles não estavam fora dos caminhos de Deus, eles não estavam fora dos planos de Deus, muito pelo contrário, eles estavam dentro dos planos de Deus, da vontade de Deus, da direção que Deus lhes havia dado. Pastor, o que é que nós aprendemos aqui, pastor? Eu ainda não estou entendendo. O que nós aprendemos aqui, que a princípio, é que não é porque nós estamos dentro da vontade de Deus, nós estamos no caminho que Deus nos quer, nós estamos dentro dos planos, dos propósitos de Deus, estamos seguindo exatamente a direção que Deus nos mandou, não é por isso que não haverão adversidades. A gente tem uma tendência, irmãos, a pensar que às vezes vem turbulências, vem tribulações, vem adversidade, vem ventos contra nós, e a gente tem uma tendência a pensar, muitas vezes, que é porque nós não estamos dentro da vontade de Deus, que é porque nós não estamos dentro dos planos de Deus, dentro dos propósitos de Deus, nós não estamos seguindo o caminho que Deus nos mandou, e aí a gente sabe que estava seguindo o caminho que Deus tinha mandado, mas por conta da tempestade que vem das lutas, dos problemas, a gente começa a ter dúvida, a gente começa a questionar. Não é assim que acontece? É assim. Já pensou se toda a vida que Deus nos mandasse fazer uma coisa, seguir um caminho, seguir uma direção, sempre fosse, sabe, as coisas mais fáceis do mundo, sempre fosse portas abertas, não tivesse dificuldade, não tivesse adversidade, não tivesse oposição, não tivesse inimigo? Irmãos, Deus trabalha com Deus, nos guia pela fé, não nos guia pela vista. Deus, Ele prova a nossa fé. O apóstolo Pedro diz que Deus, Ele prova constantemente a nossa fé é constantemente provada. Para quê? Para ser aprovada, para que ela tenha valor diante de Deus. Todo mundo aqui conhece a caminhada de Moisés com aqueles quase 3 milhões de hebreus, quando saíam da terra do Egito rumo à terra da promessa, que representa a escravidão do mundo rumo às mansões celestiais. A gente sempre faz uma alusão quando fala sobre isso. E olha quanta dificuldade aquele povo enfrentou no meio do caminho. Olha quantas adversidades tiveram que enfrentar. Desertos onde não havia água, desertos onde não havia pão, onde não havia carne, onde não havia comida. Sim, tiveram que enfrentar tudo isso. E quando chegaram, irmãos, já próximo, muitos anos de caminhada, quando chegaram já próximo da terra que Deus lhes havia de dar, talvez na mente de alguns achava que era só chegar lá, fazer a barraquinha dele, a casinha dele e pronto. Mas quando ele chega na terra que Deus lhes havia de dar, além da dificuldade que eles enfrentaram pelo caminho, eles encontram o quê? Terras habitadas, muradas, inimigos armados até os dentes, e que não estavam dispostos a abrir mão da terra deles para entregar de mão beijada. Agora o povo tem que lutar, o povo agora tem que batalhar, o povo agora tem que enfrentar. Mas eles estavam fora da vontade de Deus? Não, estavam dentro da vontade de Deus. Eles estavam fora do caminho que Deus? Não, eles estavam dentro do caminho de Deus. Eles estavam fora dos planos, dos propósitos de Deus? Não, estavam dentro dos planos, dos propósitos de Deus. Contudo, haviam essa dificuldade, essas lutas e essas adversidades, e não era para parar.
Não era para desistir, não era para desanimar, não era para retroceder, como muitos deles estavam ali. Vamos voltar para o Egito, porque esse caminho é difícil. Vamos voltar para o Egito, porque esse caminho é apertado. Vamos voltar para o Egito, porque aqui tem muita tribulação, muita adversidade, muita prova. Vamos voltar para o Egito, sim. Mas Moisés sempre dizendo: não, vamos seguir para onde Deus está mandando. Porque muitas vezes a gente fica assim, estamos no caminho que Deus mandou, estamos na direção que Deus mandou, e fica pensando: poxa vida, acho que eu vou parar por aqui. Poxa vida, acho que eu vou desistir. Poxa vida, acho que eu vou retroceder. Poxa vida, eu vou voltar. Alguns chega, pensa que vai ser fácil. Quem vê o chamado de Moisés, Deus aparecendo na sarça, Deus falando com ele, Deus dando aquele sinal, o cajado transforma em cobra. Depois Moisés pega, transforma em cajado de novo. Moisés põe a mão dentro da roupa, tira, está leprosa. Meu Deus, nem cura para lepra tem. Moisés coloca, tira de novo, está curado. Deus mostra um pouquinho do poder dele ali. E quem vê aquilo ali diz: poxa vida, vai ser moleza. Aí quem vê Deus operando as 10 pragas no Egito: eita, vai ser moleza caminhar no meio do deserto. Não, vou dizer, irmão, que não há moleza na caminhada. Não há moleza na caminhada com Deus. A nossa caminhada é sempre recheada, irmãos, de adversidades, e você está provando isso. A nossa caminhada é sempre recheia, irmão, de adversários, de inimigos bem preparados e bem armados, que vêm contra nós para nos destruir. E você está provando isso, irmão. E além dos inimigos que vêm as tempestades. Vem a doença, vem problema, vem desemprego, vem um monte de coisa. Vem tribulação na família, no casamento, com filhos, vem um monte de coisa. E nós não podemos perder o ânimo, ficar alvoroçados. Os discípulos estavam ali, naquele barco. Sim. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Por que Jesus não mandou eles ir no rumo que o vento estava, no rumo do vento, que era mais fácil? Por que Jesus mandou logo eles ir no rumo do vento contrário? Porque Deus sabe o porquê. Por que Deus muitas vezes nos manda para os lugares mais difíceis, para fazer as coisas mais difíceis, onde estão as coisas mais complicadas? Porque Ele sabe o porquê. Porque Ele tem propósito com isso, para glorificar o nome dEle na sua vida. E ali, a 4ª vigília da noite, no verso 25, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Aí os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, se assustaram, e dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Além de noite, tempestade no barco, açoitado pelas ondas, açoitado pelos ventos, pelas ondas, de noite, que já fica difícil, que não dá para enxergar praticamente nada. Ainda agora eles avistam um objeto, alguma coisa que lhes causa ainda mais medo, que lhes causa ainda mais pavor, mais terror. O que é que nós poderíamos aprender aqui nesse momento, irmãos? É que às vezes, quando as coisas estão difíceis, na escuridão, nas trevas, mesmo estando dentro da vontade do Senhor, quando Deus começa a se aproximar para nos ajudar, a gente não compreende a aproximação dele. A gente não compreende quando ele está chegando, a gente não percebe. A gente está tão ligado. Os discípulos estavam tão preocupados com as ondas, com o vento, com a tempestade, que eles não tiveram a sensibilidade de perceber que era Jesus. E às vezes a gente está tão atribulado, tão cheio de tribulação, de angústia, de tristeza, de adversidade, de luta, que Deus se aproxima, Deus se faz presente para nos ajudar, e a gente não percebe. É assim. Deus está presente, como o Maurício disse aqui, ele foi o primeiro que chegou. Nós chegamos para cultuar, né? Aí numa língua, aí ele falou: Deus foi o primeiro que chegou, né? E às vezes a gente não está sensível a perceber. Não está sensível a perceber. A gente fica alvoroçado. Deus está ali presente, irmão, na tribulação, na angústia, na tristeza, na adversidade, nas tempestades, nos vendavais contrários. Deus está ali presente. Deus está ali presente. Mas a gente às vezes, irmão, está tão atribulado que a gente não tem a sensibilidade de perceber que Ele está presente. É assim.
É dessa maneira. Qualquer tribulação que a gente passa às vezes, a gente não costuma não perceber que Ele está presente. A gente fica logo desesperado. A gente fica logo olhando para todos os lugares, como disse Davi: olha, leva os meus olhos para os montes, de onde virá o socorro? Por quê? Porque nos montes, naquela época, né, é onde se colocava alguns deuses estranhos para se adorar. Erigiam alguns tipos de altares nos montes. Aí Davi disse: olha para os montes para ver de onde vem o socorro. Era Davi zombando, era Davi ali glorificando a Deus, né? Eu olho para os montes onde estão as estátuas, as imagens, os altares, para ver de onde me vem o socorro. Ele diz: mas o meu socorro vem do Senhor. Que a gente tem que aprender, irmão, a ter a sensibilidade de saber que Deus não nos abandona nem um instante, irmão. Nós temos que aprender a ter essa sensibilidade que Deus está conosco a cada segundo. Tem uma música bonita, um poema que eu acho bonito, que é um poema, mas tem gente que canta ele, né? É assim: o sonho que tive esta noite, sei que na praia deserta eu caminhava com nosso Senhor. Aí ele diz: caminhava com nosso Senhor na praia deserta, e diz que percebia 2 pares de pegada, um à direita, 2 pares de pegada, 4 pés, 2 de um lado, 2 do outro. Aí diz que nos momentos mais difíceis ele percebeu, olhou: poxa vida, só ficou um par de pegada, os outros pés me abandonaram, o Senhor me abandonou, fiquei sozinho. Aí o Senhor vai e diz para ele: não, você não ficou só. Você tinha 4 pegadas, 2 suas, 2 minhas. Jesus fala, né? Então aquelas 2 não era a sua, não, era eu te levando no braço. Eu gosto disso, irmão, porque é assim realmente que Deus caminha com a gente. Quando Ele diz para Isaías, né? Pode a mãe esquecer do filho que está mamando e comparar a gente a um bebezinho de peito? Na nossa ignorância, né? Tão sabido que a gente pensa que é, e Deus compara a gente com um menino de peito. Sabe a mãe que está mamando, o menino está mamando? Sei, Senhor, ela pode esquecer dele, Senhor, é impossível. Mas mesmo que ela esqueça, eu não me esquecerei de Ti. O Senhor falando para Israel, né? Aí quer dizer, se Deus que cuidou de Israel é o mesmo Deus que cuida de nós. Se Deus que andou de Israel é o mesmo Deus que anda de nós. Esse Deus que andou com Israel disse: não esqueceria de Israel. Mesmo mandando o profeta Isaías prometer que ia vir Síria, ia vir os caldeus e destruir aquela cidade, ao mesmo tempo Deus dizia: mas eu vou restaurar essa cidade. O mesmo Deus que dizia que ia disciplinar, o mesmo Deus que dizia que ia restaurar. E Deus estava lá. E esse Deus, Ele prometeu para nós nos evangelhos, dizendo: estarei convosco todo dia até a consumação do século. Irmão, que se nós tivéssemos a sensibilidade de perceber o quanto Deus está conosco todo dia, a gente ia ficar admirado. Eu creio que quando nós estivermos no céu, Evaldo, na glória com o Senhor, vamos imaginar isso. Na Bíblia não diz isso, eu estou só viajando aqui, né, imaginando. Eu creio que quando a gente estiver no céu com o Senhor, né, vamos supor que Deus fosse mostrar um filme da nossa vida aqui. Lembra, filho, que você estava no hospital? Lembra naquela dificuldade financeira que você passou? Lembra naquela tribulação no casamento? Lembra daquele problema de saúde que você estava? Aquela luta na família, relacionamento, desemprego? Lembra disso? Você estava lá chorando, só lá acuado no canto? Era? Sim, Senhor, eu lembro. Pois olha, eu vou te mostrar aqui o que é que estava acontecendo. Aí eu imaginar, né? Romanticamente falando, vamos dizer assim. Aí o Senhor abriu os teus olhos, você se olhava lá no canto, lá chorando, igual você fica às vezes, né? E mostrar Ele lá do teu lado, irmão, sem se apartar nem um minuto, nem um segundo, porque eu creio que é desse jeito, que é dessa forma. Eu creio que é assim. Que o Deus que disse: eu estou contigo todo dia até a consumação do século, meu irmão, Ele não falou isso brincando. Eu falei para os irmãos um dia um testemunho rápido que eu dei. Nós íamos fazer um evangelismo grande. Eu estava apreensivo, angustiado, porque nosso evangelismo de protesto sempre me angustiou. Eu sabia que eu tinha que fazer. Alguns irmãos não entendiam, sabe? Pastor, por que isso? Os irmãos não entendiam. E a minha alma angustiada, Deus mandando: vá, você tem que fazer essa obra, você tem que fazer evangelismo de protesto. Eu estava apreensivo, só Deus sabe. Eu passava dias apreensivo. Aí eu sentei na pracinha perto lá de casa, comecei a falar com Deus, coração apertado, angustiado. Irmão, passou uma pessoa com a camisa, e eu olhei para a camisa, tinha assim escrito: ó, eis que eu estou contigo todo dia. Só isso.
Meu irmão, a lágrima desceu dos meus olhos na hora. A glória de Deus me encheu ali, meu irmão. E eu, entrei na presença de Deus ali. Meu Deus, obrigado, Senhor. Não era só uma frase, sabe, diácono Célio? Aquelas experiências gloriosas. Não era só palavras, não era só uma frase. Não era apenas uma pessoa que passou. Era Deus querendo falar comigo, como Ele está querendo falar contigo hoje, nessa palavra. Então, meu irmão, Ele está presente. Mas o problema é que a gente perde a sensibilidade, porque a gente se entrega demais ao problema, a gente se entrega demais à luta, à adversidade, a gente olha demais para a oposição, para a escuridão que está em nossa volta, a gente perde a sensibilidade. O Senhor está lá. Aí o Senhor chega, e aí o Senhor disse: olha, tem bom ânimo, sou eu. Vamos crer, amados, nessa palavra, que o Senhor está dizendo isso para nós essa noite. Tem bom ânimo, sou eu. Aí Ele vai e fala. Pedro vai e diz, no verso de número 28. Respondeu Pedro dizendo: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Olha a pergunta de Pedro, irmão. Eu achei, olha como é. Vamos ver se a gente consegue extrair desse texto algo, irmão, que Deus me deu um entendimento nele. Vamos ver se você consegue extrair para a igreja isso. Primeiro Pedro diz: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Ou seja, Senhor, se és tu mesmo, me manda andar em cima das águas, porque se o Senhor disser que eu posso andar em cima das águas, então eu sei que eu poderei. Aí quando Jesus vai e diz: olha aí, vem. Aí o que é que Pedro faz? Pedro vai, desce do barco e começa a andar sobre as águas para ir se encontrar com Jesus. Pedro andou em cima das águas. Você consegue entender isso, amém, irmão? Pedro andou em cima das águas. Mas Pedro andou em cima das águas quando? Quando Jesus mandou. Porque Pedro foi esperto. Pedro sabia que a palavra de Jesus é a palavra de Deus. E Pedro sabia que se Deus diz uma coisa, então eu posso confiar no que Ele está dizendo. Aí quando já diz, Pedro jamais ia ser louco de andar em cima das águas sem Jesus mandar, irmão. Vai olhar em outra passagem bíblica, na história, meu irmão, se Pedro ousou de novo andar em cima das águas. De maneira alguma. Pedro andou naquela hora porque Jesus disse: vem, Pedro, anda em cima das águas e vem ao meu encontro. E Pedro andou porque creu na palavra do Senhor. Irmão, se nós crermos naquilo que Deus diz, nós poderemos também andar sobre as águas. E as águas representavam o quê? Os problemas. As águas eram o que naquela hora? Era o inimigo, era o principal inimigo deles. Era a principal adversidade, a água, o vento, tudo misturado. Era o principal inimigo. Mas quando Deus disse: vem e anda, ele andou por cima do problema, por cima da dificuldade, por cima da adversidade. Então assim, por isso que o Senhor disse: tudo que pedirdes em oração crendo, receberei. Sim, se nós confiarmos naquilo que está escrito, irmão. Sim, se nós confiarmos, acreditarmos e devotarmos fé no que está escrito, de fato nós veremos aquilo cumprido na nossa vida. Então nós precisamos crer, precisamos acreditar, precisamos ter fé. Por isso a gente precisa de respostas de Deus. Deus está comigo? Está. Deus está presente? Está. Mas o que é que eu tenho que fazer, Senhor, nesse momento? O Senhor estava lá? Estava. Havia uma tempestade? Havia escuridão? Havia ventos fortes? Havia ondas impetuosas? Haviam, sim, mas eles precisavam saber o que tinham que fazer. E eles perguntou a Jesus. Então não é só chegar e tentar resolver o problema, irmão. Me diga aqui qual é o homem na face da terra que tem a capacidade de aplacar a fúria de uma tempestade? Ninguém. Estados Unidos tem uma tecnologia muito avançada de estudo de furacões, de tornados. Isso a gente já fizeram até filmes sobre isso.
E eles tentam estudar os tornados, os furacões, para que quando vier um, eles consigam uma tecnologia que eles vão dissipar. E eles não conseguiram ainda. Olha, os homens constroem grandes cidades, mas quando vem a chuva e as enchentes, os rios transbordam, os mares transbordam. Qual é o homem que pode segurar isso? Ninguém, meu irmão. Ninguém pode segurar isso. Ou seja, eu quero levar isso para o lado dos problemas. Há problema, irmão, que nós não tem como a gente resolver. Não era o Pedro descer ali com um baldezinho ali e tentar aplacar tirar aquela água dali. Não era Pedro ficar soprando contra o vento, não ia fazer nada. Não era Pedro pegar um rodo e tirar a água ali, porque a água estava enchendo, meu irmão, e era coisa. Então não tinha o que fazer. Então a solução era: pergunta para Jesus, o que é que eu faço? Pedro foi perguntar. Mas às vezes a gente quer agir ao nosso molde, do nosso jeito, a nossa maneira, e aí é onde a gente se dá mal, é onde a gente se complica. Então faz como Pedro. A luta está aí, chegou a adversidade, o problema, a tribulação, a angústia, ventos contrários, tempestade. Então faz o seguinte: você não consegue resolver, consegue não. Já tentou, lutou? Não, pastor, já tentei, não consigo. Então faz o seguinte: pergunta a Deus como fazer. Eu fico imaginando sempre, irmão, quando eu me lembro de Josué diante de Jericó. A primeira cidade que eles iam tomar posse na terra prometida era Jericó. Primeiro tinha o rio, que estava de ribanceira a ribanceira por causa do inverno. Aí eu imagino sempre Josué do lado de cá do rio, olhando para o lado de lá a cidade que era para ser tomada. Josué escorado na espada e pensando: o que é que eu vou fazer? Imaginando 1001, Josué era general, né, do exército, imaginando 1001 estratégias, né? Eu fico imaginando sempre Josué assim. Aí de repente ele começa a falar com Deus, a meditar com o Senhor, falar com o Senhor. E Deus olhava para o coração dele, ouvia a oração dele, que ele estava preocupado como resolver aquilo, como atravessar aquele rio, como chegar do outro lado, como subir naquelas muralhas e tomar aquela cidade, como que ele ia fazer. Aí Deus vai e chega, Josué faz uma oração, acredito eu, pedindo a Deus uma orientação, uma direção. De repente chega um mensageiro, e o mensageiro diz exatamente o que Josué tinha que fazer. Deu a ele a direção de Deus, e a direção que Deus deu a Josué. Josué chegou, passou para o povo, eles fizeram o que Deus mandou, e aí as muralhas caíram, eles tomaram posse ali daquela terra que eles haviam realmente de herdar. Então assim, o correto, amado, é não ficar se estribando o nosso próprio entendimento, jogando para todo lado para ver se dá certo. O correto é pedir a orientação de Deus. Você já pediu a direção de Deus? Você já pediu a orientação de Deus? Pastor, realmente eu não pedi não. Eu pedi, pastor, mas eu estou ainda fazendo do meu jeito. Então para de fazer do teu jeito, sossega teu coração. Você não vai conseguir resolver isso. Fala com Ele, ora a Ele, pede a Ele a direção certa, a orientação correta, o que você tem que fazer. Eu tenho certeza absoluta, se você fizer uma oração com sinceridade, Deus vai falar no teu coração o que é que você tem que fazer. Deus vai falar. Na Bíblia não está escrito: Evaldo, faça isso, faça aquilo. Auricélio, na Bíblia não está escrito o nome do Auricélio, né? O que é que o Auricélio tem que fazer ou não, em determinados assuntos. Mas nós temos o Espírito Santo, nós podemos orar e falar com Deus. Aí Deus vai e fala o nosso coração e mostra o que a gente tem que fazer, a gente faz, e pronto, e Deus resolve. Seguir aquela direção, confiando em Deus. Foi isso que Pedro fez. Se Jesus mandou andar em cima das águas, então eu vou. E ele foi, confiou, acreditou e foi. Porque quando a gente confia na palavra do Senhor, irmão, a gente realmente entra no olho do furacão, e vai com fé, vai com força, entra mesmo e vai mesmo. Só que muitas vezes também a gente acaba fraquejando igual Pedro. Você vê que a princípio, Senhor, você é tu mesmo mandando andar em cima das águas, vem Pedro. Pedro foi lá, vou. Às vezes a gente é assim: Senhor, como é que resolve aquele problema? É assim, aí eu vou, Deus mandou, eu vou. Aí quando o cara chega lá,
Aí Pedro vai lá, desce lá, começa a andar olhando para Jesus, fitando os olhos em Jesus, andando. Aí ele sente o vento forte demais, barulho das ondas. Ele vai tirar os olhos de Jesus para dar atenção que está acontecendo em volta dele. Aí o que acontece? Ele começa a afundar, não é isso? Quando ele está olhando para Jesus, mas ele tira os olhos de Jesus, tira a atenção de Jesus, tira o foco de Jesus e começa a dar atenção na luta que está em volta dele, e olha, meu Deus, olha o tamanho desse vento, olha o tamanho dessa onda. Aí aquela fezona, aquela corajona afundar. Isso acontece com a gente todo dia, toda hora. A gente vai com entusiasmo grande. Eu vou, Deus mandou, eu vou. Deus disse, falou, estou aqui, Senhor. Aí quando chega lá, de repente o cabo olha, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Aí vem o medo, toma conta, o pavor toma conta, a incredulidade bate logo, o cara começa logo a afundar. A gente tem essa tendência normalmente, quando a gente vai enfrentar a luta, entra nela com muita ousadia, confiando em Deus, mas quando está lá dentro, meu irmão, aí a gente fica com medo, aí começa a afundar, naufragar na fé, vamos dizer assim, né? Pedro afundou dentro do mar, mas a gente começa a afundar na fé, perde aquela fezona que levou a gente a entrar, perde aquela confiança na palavra que mandou a gente ir, de Deus, né? Perde a confiança, perde a fé, perde a visão, o foco no Deus vivo, todo-poderoso, na palavra de Deus que diz o que Deus é, o que Deus pode. A Bíblia diz que Deus pode tudo, todas as coisas são possíveis a Deus, para Deus nada é impossível. E a gente entra nessa fé, de repente quando está lá dentro, vem o medo e começa a afundar. Por quê? Porque a gente olhar, irmãos, se olhar por exemplo, o Francisco, vamos dizer, o Francisco está passando um problema, uma luta, olhar para ele e dizer, Francisco, tenha fé, é fácil, meu irmão. Francisco, persevera. Francisco, rapaz, cadê tua fé, rapaz? Deus não falou que está aqui, a palavra de Deus falou, está aqui, pá. E você bombardeia o Francisco de versículos bíblicos e tenta dar ânimo para ele, meu irmão. Sim, por quê? Porque é fácil. É fácil. Mas quando é você que está no lugar do Francisco, quando a luta é contigo, quando o problema é contigo, meu irmão, é assim, a gente afunda do mesmo jeito. Mas o bom que eu acho, sabe o que é, meu irmão? O bom que eu acho é que mesmo afundando, a gente clama por Ele, Ele estende a mão para nos levantar. Oh, glória a Deus. Mesmo afundando, a gente clama por Ele. O conselho que eu dou é esse. Pastor, realmente eu afundei. Eu entrei com fé nesse negócio, mas eu perdi, eu fiquei com medo na hora. Afundei. E agora? Estou desesperado, está tudo perdido. Não está perdido. Clama por Ele. Diga, a oração de Pedro foi só 2 palavras. A gente pensa que para Deus atender tem que falar muito, né? Jesus já ensinou isso. Não pense que pelo muito falar será ouvido. Deus já sabe o que precisa antes de pedir. Deus conhece nossa necessidade. Pedro só disse 2 palavras. Foi o que? Senhor, salva-me. Ah, pastor, mas Jesus estava ali presente. E ele não está não, presente hoje. A diferença é que ele estava de carne e osso, mas hoje ele está em glória, meu irmão, poderoso, glorioso, majestoso no céu, olhando para nós. Se você clamar por Ele, pode ter certeza, com sinceridade. Pedro entrou em pânico, começou a afundar. Senhor, me salva. Porque às vezes, irmão, tem oração da gente que a gente não consegue dizer outra coisa, só isso, Senhor, me salva. Não é assim. A angústia está tão grande, a tristeza está tão grande, a dor está tão grande, a gente não sabe falar bonito igual o salmista, a gente não sabe falar bonito igual Davi, igual Asaf. A gente só sabe dizer, Senhor, me salva. Mas eu vou lhe dizer, querido, que se essa oração for feita com sinceridade, com verdade, o Senhor salva. Pedro podia ter clamado para os companheiros que estavam no barco, jogue uma corda para mim, não podia?
joguem uma corda para mim, meus companheiros me salvem. Ele podia ter clamado para os companheiros do barco, mas não, porque Pedro sabia que tem coisa que só Deus pode fazer. Às vezes a gente clama os companheiros do barco, né? Os irmãos da igreja, mas às vezes ninguém faz nada. Mas aí você clama a Ele, aí Ele responde. Ele fez isso. Pedro clamou e disse: Senhor, salva-me. E no verso 31 diz: e logo, seja imediatamente. Agora Jesus estendeu a mão e segurou. Irmão, agora eu faço uma pergunta, olha só. Por que é que Jesus, vendo Pedro afundar, não fez nada? Não é interessante isso? Jesus olhou Pedro afundar e viu Pedro afundando. Aí Pedro está afundando. Jesus só estendeu a mão depois que ele clamou. Não foi assim? Depois que ele pediu, depois que ele suplicou. O que é isso? Deus vê todos os nossos problemas, sim ou não? Vê. Deus conhece todo o nosso problema, sim ou não? Conhece. Tudo Ele conhece. Mas Ele só responde, só atende, só socorre quando a gente clama. Deus é misterioso demais, irmão. Nós nunca vamos conseguir compreender esse Deus. Jesus amava Pedro demais, demais mesmo. Era um dos mais íntimos companheiros do mestre. E Jesus ficou olhando Pedro afundar lá. Olhou Pedro afundar. E só o socorreu quando ele clamou. Eu acho que está faltando, irmão, em muitos de nós, é clamar a Ele. É clamar a Ele. Tem muita gente clamando a muitos. Tem muita gente clamando a tantos. E aí nada aconteceu ainda. Porque estão clamando a pessoa errada. Eu fui muitos anos da minha vida, eu fui católico. Clamava a Santo Expedito, a Maria, a São Francisco. Eu clamava a esses santos. E aí, quando Deus abriu meus olhos para me compreender, eu me lembro num dia que eu estava em angústia, lá no meu lugar de oração, lá na minha casa, em cima da minha loja. Exatamente em angústia e em pranto, exatamente por isso. Dizendo para Deus: Senhor, quantas pessoas agora estão doentes, com dificuldade, um problema, luta, estão clamando a um Deus que não vai fazer nada por eles. Estão clamando a um Deus que não anda, não fala, não ouve, tem mão, mas não apalpa, tem pé, mas não anda, som nenhum sai da sua boca, não vai fazer nada por eles. Mas eu estou aqui clamando a Ti, ó Deus vive todo-poderoso. Eu sentia misericórdia daquelas pessoas, irmão, compaixão daquelas pessoas. Mas lembre-se disso: o meu Deus não está morto, pendurado no madeiro. Nosso Deus não está morto, pendurado no madeiro. Nosso Deus está vivo. Como dizem, né? A cruz está vazia, o túmulo está vazio. Ele ressuscitou. E a Escritura garante e diz que Ele vive para interceder por nós, à direita da majestade, nas alturas. Vive para interceder por eles. Eles quem? A igreja. Paulo falou isso. Meu Deus, nós temos um sumo sacerdote que vive dioturnamente, continuamente. É o guarda de Israel, é o próprio Deus. Não dorme nem cochila, que intercede por nós todo dia. Contudo, a gente esquece de clamar a Ele, irmão. A gente esquece de pedir o socorro dEle, a ajuda dEle, irmão. Amado, lembra disso. Clama por Ele, clama a Ele. Não importa se é um pequeno problema, se é um problema grande, não importa se é uma tristeza, uma alegria, mas chega para Ele e fala com Ele. Ele quer ouvir tua voz, Ele quer ouvir tua oração, Ele quer te ver lá de joelho falando com Ele. Ele quer ver lá você lá de joelho falando com Ele.
Deus quer ver lá, irmão. Eu acho que Deus, Ele fica muito feliz quando vê o crente lá de joelho chorando, quebrantado, compungido, contrito, dependendo dEle, precisando dEle, necessitado dEle e reconhecendo isso, que depende de Deus. Aí Pedro clamou e Jesus atendeu. Não há diferença hoje. Ele está vivo do mesmo jeito, olhando do mesmo jeito, só está esperando você orar. Aí então, quando ele ora, clama, Jesus toma ele pela mão e ainda diz assim, ó: por que duvidaste, homem de pequena fé? Ou seja, Jesus não quer que a gente duvide, Jesus quer que a gente caminhe crendo nele. Jesus quer, meu filho, ou seja, em outras palavras, já está dizendo: Pedro, não importa o vento, não importa a força do vento, Pedro, creia em mim, acredite na minha palavra. Eu não disse que você podia andar, então você pode andar. Creia em mim, acredite na minha palavra. Não importa a força do vento, Pedro, não importa a força das ondas, não importa o tamanho das ondas, Pedro, não tenha fé, não seja incrédulo, tenha fé. Então, o que Jesus estava dizendo para Pedro era isso. Por que duvidaste? Amado, nós não precisamos duvidar. Ei, você não precisa duvidar, Ele está aí contigo. Você não precisa duvidar, Ele está aí olhando, Ele está aí contemplando. Continua caminhando, continua marchando firme, confiando, crendo. Não precisa duvidar, não há por que duvidar. Ah, Senhor, mas é porque as ondas, Senhor, é porque o vento. Eu sei, Pedro, mas não precisa duvidar. Eu posso tudo, eu é quem comanda os ventos, as águas, os mares, eu é quem fiz tudo e tenho domínio sobre tudo. Se olha outra passagem, Jesus, o vento está lá açoitando, Jesus dormindo, os discípulos desesperados, o barco enchendo d'água, o barco quase naufragando a pico, e os discípulos acordam, Jesus acorda, Jesus dormindo, e diz: Senhor, nós vamos morrer. Jesus: vamos morrer nada, vento se aquieta, mar se acalma. O discípulo tudo olhando. Aí já disse: você não tem fé? Ou seja, em outras palavras, vocês nem podiam ter feito isso. Você podia ter mandado também o vento se aquietar, o mar se acalmar. É só confiar na minha palavra, na palavra do Senhor. Irmão, confia na palavra do Senhor, amém? Confia que Deus está contigo. Confia que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Confia no Senhor, confia na palavra do Senhor. Confia que para Ele tudo é possível. E clama a Ele, que Ele venha ao teu encontro. E então, queridos, o que é que acontece? É que quando eles entraram no barco, o vento se acalmou, e aí ficou tudo tranquilo, tudo em paz. Porque Jesus, mesmo presente, deixa a tempestade perturbar nossa casa, nosso lar, nossa vida, nossa família muitas vezes. Mas o certo, amado, que consola o nosso coração, é que não tem tribulação que seja para sempre, não. Sempre ela passa, e sempre vem a hora em que as coisas se tranquilizam um pouco. Sempre vem a hora. Ou seja, Jesus estava lá na hora da tempestade? Estava. Mas Jesus continuava também na hora da tranquilidade. Ele está presente toda hora. Então acredita nisso. A tempestade vai passar, creia nisso. A luta vai passar, a adversidade vai passar, você vai vencer ela. Confia na palavra do Senhor. E o Senhor está contigo tanto agora como teve na tranquilidade do passado, como agora na tempestade, como estará e continuará estando. Sim. E ali só restou o que? No verso 33: aproximando-se os que estavam no barco, adoraram Ele. Só nos resta, amados, adorá-lo. Não só na hora que Ele resolver a situação. Claro que a gente inevitavelmente adora na hora que Ele resolve, não tem como. Deus dê a nós o espírito de gratidão. Mas adorar Ele também enquanto o vento está soprando, enquanto o barco está sendo açoitado, enquanto as ondas estão enchendo o barco. Adora também. Faz igual o rei Jeoaquim, se eu não me engano, 2 Crônicas 20, quando tinha um exército assírio lá do lado de lá, com 1 milhão de homens, ele com bem pouquinha gente. Aí o Senhor disse: vão que eu vou pelejar contra o inimigo de vocês não vão ter que pelejar nessa peleja não.
Aí Deus veio e orientou: vocês botam os levitas na frente, vão tocando, vão cantando. Quando você chegar lá, vocês vão ver o irmão. Diz que quando eles chegaram do outro lado para ver os inimigos, eram todos corpos mortos pelo chão. Só na adoração Deus abateu o inimigo ali, quando eles começaram a louvar. Esse texto eu trago comigo há muitos anos. Eu preguei esse texto faz muitos anos. Nunca preguei ele aqui não, na igreja não. Há muitos anos atrás eu preguei esse texto, mas eu trago ele no meu coração. O povo começou a louvar, a adorar, o Senhor desbaratou o inimigo, abateu os adversários e deu vitória. Então, queridos, que nós possamos entender isso, que o nosso Deus é general de guerra, é Senhor dos exércitos, Senhor dos senhores. Ele nunca perdeu uma batalha. Sempre que Israel foi à guerra e consultou ao Senhor e dependeu de Deus, Deus deu vitória. Então, vamos para frente, vamos para cima, vamos caminhar, não vamos parar, não vamos desistir, não vamos afundar, vamos confiar. Se afundou, clama que Ele levanta, mas vamos continuar na fé e vamos adorar, em nome de Jesus.